Mateus 13, foi isso que eu falei? Tá. Mateus 13, 44. Mateus 13, 44 diz: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é como um tesouro escondido que um homem descobriu em um campo. Em seu entusiasmo, ele escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. E o 45 diz: o reino dos céus, ou o reino de Deus, também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola com grande valor ou com valor inestimável, ele vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda ele comprou a tal pérola. Então o que a gente vê em comum aqui? Jesus está usando um exemplo ou uma parábola de dois homens. Alguém que não procurava nada, porém encontrou. E alguém que procurava alguma coisa, mas achou algo muito além daquilo que ele procurava. Então, primeiro, o que eu acho mais incrível no reino de Deus o que eu acho mais incrível em Jesus não importa se você procura por ele ou não, vai ter uma hora que ele vai se manifestar para você. Porque na verdade, não se trata de a gente buscar a Jesus, se trata de Jesus nos buscar. Quando você olha, existe algo na Bíblia chamado Lei da Primeira Menção. E quando você vê quem busca quem, a primeira menção sobre isso está em Gênesis, quando Deus ia até o jardim para encontrar com Adão. Você nunca vê Adão saindo e dizendo: eu vou encontrar Deus e procurar Deus. Muito pelo contrário. Por quê? Porque no dia que Adão peca, Adão falta um encontro. Então Deus procura por Adão: Adão, onde você está, cara? Então vai muito mais do que nós sendo encontrado por Ele, do que nós procurarmos por Ele. Mas mesmo assim é bom buscar a Deus. Só que existe algo em comum entre essas duas parábolas. Um homem que encontrou um tesouro em um lugar, ele se entusiasmou e se alegrou. Por quê? Porque o reino de Deus é como? Então o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Então ele encontrou um tesouro em um terreno e ele vendeu tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha. Ele vendeu tudo o que ele tinha. Se tudo que ele tinha era uma herança, ele abriu mão de sua herança. Se tudo que ele tinha era uma recompensa, ele abriu mão de sua recompensa. Se tudo que ele tinha era aquilo que estava dependente nele para viver, aquilo que a vida dele dependia daquilo para comer, ele abriu mão daquilo por causa de algo muito mais valioso. Então o outro homem, ele já entendia de valores, porque ele procurava por joias. Então eu gosto de subentender que ele poderia ser um vendedor ou um colecionador de joias. Então ele entendia do assunto, cara. Quando você entende de alguma coisa, quando você vende uma roupa, você vende roupa. Então você pega uma peça que não é original e ela é idêntica. Você bota a mão, parece que pelo cheiro você fala: não é original. Só que todo mundo diz que é, mas você sabe que não é, porque você entende do assunto. Então aquele homem procurava por pérolas ou por joias e ele acha algo muito mais valioso. E o que ele faz? Vende tudo que tem para possuir aquele tesouro. Mas eu não quero usar a expressão vende. Eu quero usar a expressão de alguém que desfaz tudo que tem para poder receber algo que ele entende que é mais valioso. Então, se a gente está em Jesus, se a gente quer mergulhar em Jesus, se a gente de fato quer viver o reino de Jesus, a gente tem que desfazer de tudo que nós temos. Quando Elias chama Eliseu para o ministério, Eliseu junta os amigos dele. Eu acredito que Eliseu era tricolor, então era de jogo do Fluminense. Então Eliseu chama os amigos dele, faz um churrasco e vai embora. Mas só que tem um detalhe: o churrasco que ele fez era os bois dele,
e era a herança na qual ele viveria para sempre. Sabe o que isso significa? Que ele entendeu que o chamamento era muito mais importante do que a segurança financeira que ele tinha. Então ele entrega tudo que ele tem para obedecer a voz, para obedecer um chamamento. Se eu fosse Eliseu, eu falaria, cara, Elias, tem como levar um boi? Tem como levar pelo menos 2 bois? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o Brasil está em crise. Mas ele entrega tudo que tem para poder seguir a Deus. Então, na verdade, não importa, cara, se você está procurando ou se você não está procurando. A verdade é que os olhos dele é como chama de fogo e ele vê você. E você querendo ou não, ele vai te encontrar. E a questão não é se você procura ou não. A questão é qual é a resposta que você tem dado, cara. Sabe? Deixa eu te dizer, você está me vendo aqui de boné para trás, você está me vendo todo tatuado, você está me vendo com a canela aparecendo aqui e falando uma opção de gíria. Eu não vou pregar a doutrina aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito que nessa questão doutrinária eu sou bem flexível. Mas a nossa geração confunde flexibilidade com pecado. Não adianta você andar com Jesus. Não adianta você querer andar com Jesus e trazer o mundo para dentro da igreja. E é isso que está acontecendo. A gente ama Jesus. A gente levanta e fala, tu és santo. Mas quando a gente entra na internet, Deus sabe o que você busca no Google. Deus sabe o que é que você faz com os vídeos que você recebe nos grupos da WhatsApp. Ah, mas são meus amigos. Ou você, cara, deixa eu te dizer, você não precisa parar de andar com ninguém, mas você precisa entender o que realmente importa para a sua vida. Existem pessoas que estão largando faculdade, que Deus não chamou para largar a faculdade, mas existem pessoas que estão largando faculdade, emprego, tudo, por amor a um chamamento. Então não é mais sobre ele fazer, é sobre nós darmos uma resposta para aquilo que já foi feito na cruz por Jesus. Porque se você encontra ele, agora ele já fez a parte dele. Nós não somos dono do primeiro passo. Ele é o dono do primeiro passo. Nós somos dono do segundo passo, da resposta. E a voz de Jesus é, vem. Você está com medo aí de mim? Você está quieto, cara. Sabe o que é Mateus 25? Mateus 16, 25 diz: então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentasse apegar a sua vida, a perdê-la. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. Cara, deixa eu te dizer, se você recebeu um dia Jesus, se você anda com Jesus, a sua vida não é mais sua. Então você não tem nem mais livre-arbítrio. Porque agora você tem um dono, cara. Ah, mas eu tenho poder de decisão. Se você é casado, trair ou não trair, é uma decisão? Não, porque você tem um dono, você se aliançou, você se comprometeu para sempre. E nós estamos vivendo numa nova aliança com Jesus. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Então nós temos um dono. Nós não somos dono de nós mesmos. Nós pertencemos a Jesus. Então suas mãos, o seu corpo, a sua vida, os seus bens pertencem a Jesus. Só que Jesus é um cara muito bonzinho, cara. Então quando a gente se prostitui traindo ele com outra pessoa ou com um pecado, ele entende, porque a gente está no tempo da graça. Ele entende mesmo? É claro que ele não entende. Se você tem um namorado, se você é casado, e sua mulher ou seu marido te traísse, você ia entender ou você ia perdoar? São coisas diferentes. Tá, você ia perdoar, mas o seu coração ia ficar ferido, porque a traição machuca. E toda vez que você se deita com o pecado, você está machucando o coração de Jesus. E a gente está falando de pecado, mas não é... E a gente está muito acostumado com o errado ao pecado. Mas deixa eu te dizer, nem tudo é pecado, cara. Às vezes tem coisas que é lícita, mas Jesus está te pedindo, porque Ele quer você mais perto. É pecado você se formar na faculdade? Não. Mas e se Jesus te pedir para a universidade? Eu tenho outra coisa para você, entrega. É pecado você vender seu carro? Mas e se Jesus falar para você doar o seu carro para alguém? Se possível para um pastor que usa boné para trás? O que você vai fazer? Você vai doar.
Mentira, gente. Pra mim não. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Amém. Quer ver quando a gente sabe que está pesado? Quando alguém fala assim, fala Deus. Aí não, está pesado. Mateus 19:16. Diz assim: o homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então no 19:20 diz: tenho obedecido todos esses mandamentos, disse o homem. E o que mais devo fazer? Então Jesus disse no 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, ou se você quer herdar a vida eterna, vá, vende tudo que tem, vende todos os seus bens, dê o dinheiro ao pobre e siga-me. A gente tem falado sobre esse versículo há alguns dias aqui na igreja, mas como tem muita gente de fora, eu quero falar de novo. Qual foi a pergunta que esse cara fez para Jesus? Jesus, o que é que eu faço para ter vida eterna? E o que Jesus falou? Vá, vende o que você tem, dá aos pobres, siga-me. Essa resposta parece meio incoerente, parece que Jesus mudou de assunto. Só que lá no 16 ele fala uma parábola. Lá no 19 ele está falando olho a olho. Ou seja, não é uma historinha para boi dormir, tem que largar tudo. Não é uma ilustração, tem que largar tudo. Quando a gente fala, toma a nossa cruz, a gente não vai subir uma cruz e vai ser pregado. Isso é uma linguagem figurada. Mas quando Jesus fala, larga tudo e dê aos pobres, por quê? Para não ter lucro nenhum naquilo. Ou seja, uma entrega total. E dá aos pobres e segue-me. Mas Jesus não mudou de assunto, cara. Porque o que ele quis era herdar a vida eterna. Mas Jesus disse, então Jesus estava falando, você quer herdar a vida eterna? Me segue, porque eu sou a vida eterna. É só você me seguir. Então ele se entristeceu, porque ele tinha muitas coisas, muitos bens. Botou o rabo entre as pernas e foi embora. Você sabe que a gente faz a mesma coisa? Jesus, eu tenho certeza que Jesus tem nos pedido algo. Mas alguém acha que Jesus está precisando de um carro no céu aqui? Sim ou não? Alguém acha que Jesus está precisando de dinheiro para pagar a internet, para pagar a conta? O Brasil está em crise. Alguém acha isso? Imagina Jesus lá no céu. Deus, eu preciso que entre dinheiro, porque meu carro está sem gasolina e essa crise. Você imagina Jesus fazendo isso? Porque ele não precisa. Então por que ele nos pede? Para que nós venhamos ser libertos daquilo que nos prende. Então quanto mais nós damos a ele aquilo que ele nos pede, mais dele nós temos, porque nós estamos desapegados, nós estamos morrendo. E deixa eu dizer, o processo de morte para o mundo não é um processo definitivo, é um processo gradativo. Hoje você larga isso, amanhã você larga aquilo, amanhã você larga aquilo, amanhã você larga aquilo. Cara, deixa eu dizer uma coisa que eu nunca disse para ninguém aqui, eu vou falar, eu vou abrir meu coração. Há muito tempo, Jesus estava pedindo meu telefone, eu não dei. Descobriram. Sabe o que aconteceu? Meu telefone queimou. Foi Jesus que queimou meu telefone? Não! Mas glória a Deus que queimou. Porque agora eu vejo o porquê ele estava me pedindo meu telefone. Aí agora eu uso do meu irmão. Se queimar. Aí eu estou de madrugada. 3 horas da manhã no telefone do meu irmão no WhatsApp. Aí tá a noiva dele. Amor, fala comigo, amor, tô chateado. Ela tá ali atrás. Ela dá vontade de falar, garoto, não é seu amor não. Para de ser chato, 3 horas da manhã. Mentira, gente. Mas Deus sempre nos pede algo, porque o desejo dele é que nós sejamos totalmente dele e que ele seja o centro, mas não somente o centro, mas que ele que ele seja o centro e ele seja tudo em nós. Agora, muitas das vezes quando a gente pergunta, Jesus é tudo para você, a gente vai dizer na hora, sim, ele é tudo, mas ele é mesmo, cara. É mesmo, sabe? Isso é a verdade. Sabe,
A história diz que Jó tinha tudo e depois ele não tinha nada. E depois ele disse, cara, eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois que eu perdi tudo, eu vi que você era tudo que eu tenho. Agora os meus olhos te veem. Então quando a Bíblia está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é sobre um Deus que nos dá coisas, mas é um Deus que ainda que nós perdemos tudo, Ele só é o suficiente. Porque você não precisa de um namorado, nem de uma namorada, nem de um marido, e nem de milhões, e nem de dinheiro, e nem de um bom emprego. Você precisa de Jesus. Deixa eu te dizer, você precisa de Jesus. O que move o seu coração, sabe? Algumas pessoas estavam aqui chorando na hora da adoração. E eu quero te dizer, o que estava tocando você não era a música que estava tocando. Mas o que estava tocando você era Jesus através do time de música, fluindo e tocando você. Só que a gente pensa que é a música que nós gostamos, mas não é. É Jesus em todos os lugares, fluindo e nos alcançando, porque Ele nos ama. Cara, Ele nos ama, cara. Você ama Jesus? Aleluia. Eu amo. Sabe, o fato de alguém se desfazer de tudo quando encontra o reino, ou quando encontra o rei do reino, sabe, isso significa que o reino de Deus é um sistema estabelecido, então ele não tem que se adequar à nossa cultura, nós temos que sair da nossa cultura e se adequar à realidade de uma nova vida. Então, uma vez que nós entramos nesse lugar, nós precisamos nos submeter a um processo de adequação para que nós vamos crescendo, sendo desenvolvidos e no final das contas nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Aleluia. Porque a esperança do mundo não é Cristo aparecendo num monte, não é a novela da Record, Apocalipse lá. A esperança do mundo é a igreja, porque a Bíblia diz isso, Cristo em nós quem é a igreja. Aí é a esperança da glória. A pergunta é, aonde Cristo está dentro da igreja? Cadê Cristo na noiva? Cadê Cristo na noiva? Sabe, se Deus não viesse aqui hoje, o culto ia ser legal, sabe por quê? Porque tem música, tem luz e tem umas fotos. A gente aprendeu a fazer. Mas quando Ele vem, o culto muda a nossa vida. E Deus trouxe você aqui. Eu tenho certeza que Ele quer mudar a sua vida. Deixa eu te dizer, Deus quer mudar a sua vida. Isso não significa que a sua vida está ruim, mas isso significa que existe um lugar muito mais profundo e esse lugar é nele. Quem é aqui da igreja sabe que eu estou falando as coisas que eu sempre falo, mas eu quero criar um fundamento para que o culto não acabe quando você vai embora. Eu quero que você perca o sono, igual a Agatha pregou domingo, e o Juan estava falando, cara, eu não consegui dormir com aquela palavra, eu não consegui ficar em paz com aquela palavra. É isso que eu quero hoje, cara, que Jesus te dê um impacto tão poderoso que você se desfaça das suas roupas e vista de fato a roupa de Cristo, cara. E comece a exalar o bom perfume. Porque a gente só manifesta aquilo que a gente contempla. Primeiro, a gente tem um processo de contemplação e depois a gente passa por um processo de manifestação. Porque a gente fica focando coisas. A gente fica focando. Eu quero ir para o céu. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Mas você já começou a imaginar a sua vida sem nada disso, só com Jesus? Se você se encontra o suficiente, significa que você ama Jesus. Mas se Jesus falasse para você, cara, não tem jeito, você me ama, mas você vai para o inferno. Você continua amando Jesus ou você só olha para Jesus como um passaporte para fugir do inferno? Jesus é a porta. Qual porta? Não é a porta que me tira do inferno. Na verdade, eu não quero muito Jesus, eu quero fugir do inferno, eu quero ir para o céu. É louco pensar isso, né? Mas e se o amor por Jesus não te livrasse do inferno? Sabe o que Paulo disse? Paulo disse que trocaria a própria salvação dele por amor à igreja de Corinto. E quando eu li isso, eu falei que eu estava ficando herege. Mas depois Jesus falou que Paulo só falou isso porque Paulo amava Jesus independente de qualquer coisa. Não é sobre o que Ele vai nos dar, é sobre quem Ele é. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O seu amor a Jesus não vai te levar para o inferno. Vai te levar para perto dele. E provavelmente isso não significa que perto dele é o céu.
Calma, eu vou explicar. Então Jesus disse lá em João 14, ou 15, ou 16, em João: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar, e eu virei. E ele diz: eu virei e vos levarei para o céu. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. A nossa eternidade não é no céu, é nele. O nosso lugar de honra e de glória não é no céu, é nele. Ele é o nosso lugar. Jesus é uma pessoa, mas ele também é um lugar. Ele é a porta. Então a gente está sofrendo porque quer, porque a gente pegou toda a nossa alegria, toda a nossa esperança e colocamos em uma pessoa, ou colocamos em um resultado, ou colocamos em alguma coisa, quando a nossa vida está em Jesus. Paulo disse: nele eu vivo, nele eu me movo, e nele eu existo. Ele é a nossa vida. Jesus, cara. Não é sobre ser crente, não. Não é sobre ser evangélico. Ah, eu sou crente. Cara, é isso. Então, Jesus morreu na cruz por causa de um estilo de roupa. Jesus morreu na cruz para que você nunca mais se afastasse dele. Para que você tivesse uma eternidade ao lado dele. E eu fico chocado o quanto nós perdemos. Ontem a Agatha estava pregando, eu estou comentando isso 2 vezes porque de verdade eu fui muito tocado. E ela estava falando algumas coisas. Eu estava falando com Jesus. A gente perde tanto tempo correndo atrás de coisas. A gente precisa construir uma igreja. A gente precisa discipular pessoas. A gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer aquilo. Aí, só porque tudo tem a ver com esse contexto, a gente pensa que está certo. Mas quem disse que está certo? Porque, cara, eu vou construir uma igreja, a gente vai construir. Aí você imagina assim, uma suposição que essa igreja se transforme numa igreja top, uma referência. E Jesus vai olhar para mim, e ele não vai olhar para a igreja, cara. Quando ele olhar para mim, ele não olha para a igreja, ele olha para o meu coração. E ele vai saber se tudo que eu fiz foi por vaidade ou foi por amor a ele. E você imagina agora você construir um grande império, e chega no dia do juízo, Jesus fala assim: nossa, você fez uma igreja incrível, mas nem foi isso que eu te pedi. Porque Jesus só vai te cobrar aquilo que ele te pediu. A gente fica vendo um missionário morrendo lá, passando necessidade, a gente fala: cara, eu quero ir para a África, quero vender tudo que é para a África. Mas Jesus vai falar: cara, eu nem mandei tu ir para a África. Eu queria que você evangelizasse aquele irmão do seu lado que usava drogas, era só isso que eu queria que você fizesse. Então a gente pega as coisas e fica espiritualizando as coisas e colocando em níveis, quando na verdade o conhecimento de Jesus é o suficiente para que a gente possa caminhar, porque ele diz: eu sou o caminho. A verdade é a vida. Então a pergunta é: você ama Jesus? Porque o nosso amor por Jesus é por fé, certo? Sim ou não? Sim. Porque sem fé, todos aqueles que se aproximam dele é necessário que nele creiam. Porque sem fé, ninguém verá. Ele se agrada de quem tem fé. Eu esqueci o texto. Gravou isso, não? Como é que é esse texto, gente? Me ajuda. É preciso ter fé que ele creia, não é isso? A Bíblia diz que sem fé ninguém verá Deus. E o nosso amor por Deus é um amor por meio da fé. Só que, se eu não me engano, Pedro ou Tiago diz assim: a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé, que eu te mostrarei as minhas obras. E quando você olhar para as minhas obras, você vai ver a minha fé. E a pergunta é: cadê as suas obras de amor por Jesus? Cadê as suas obras de amor? Nossa, eu tenho que dar alguns exemplos. O meu irmão Felipe, ele saiu ali, o garoto vai casar, tá tudo bom, mês que vem ele vai casar. E desde quando ele se muda com o casamento, não dá mais para conversar com ele. Por quê? Porque ele só fala de fazer casa, de terreno, de pagar festa. Não tem outro assunto, cara. Mas por que ele abre mão de tudo para fazer uma casa e ele não joga mais bola direito para poder estar lá na obra, e ele não faz mais nada para construir a casa? Por que... Tô falando de você, Felipe. Por que ele faz isso tudo?
Porque ele se apaixonou e agora ele está amando a noiva dele. E o sonho do coração dele é viver para sempre com ela. Então, porque ele quer viver para sempre com ela, ele larga tudo que ele tem por um propósito maior. Se você não larga tudo que você tem por Jesus, significa que para você Jesus é só um cara legal, você não está apaixonado. Sim ou não? Ah, eu vou naquela igreja porque a luz está apagada. Ah, para com isso, cara. Eu não vou naquela igreja porque ela canta corinho. Mano, olha a viagem da nossa cabeça. A gente desatinou tudo. Por quê? Porque a gente tirou os olhos de Jesus. A Bíblia fala sobre Lúcifer, que era o cara chamado querubim ungido, e era o anjo mais lindo que tinha no céu. E Isaías fala que quando ele se movia, saía sons do corpo dele, e Deus amava isso. Então ele se encheu de vaidade, e ele começou a querer ser mais do que a Deus. Então ele foi destronado de sua posição de autoridade e foi condenado eternamente à escuridão. Quantos conhecem isso? Nós conhecemos. Qual foi o momento que Lúcifer caiu? No momento em que ele tirou os olhos dele de Deus e colocou os olhos dele nele mesmo. Então ele caiu. Então a Bíblia diz que os serafins, os querubins, eles estão diante do trono. Com 6 asas eles voam. Com 6 asas, eles têm 6 asas. 6 asas voam, 6 asas escondem o pé. E com 6 asas, com 2 asas escondem o rosto. 2 asas voam, 2 asas escondem o pé. E eles têm uma canção, sabe qual é a canção? Santo. E eles cantam isso o tempo todo. Por que eles cantam isso? Porque os olhos dele não saem do trono. E a Bíblia diz que a palavra querubim, a Bíblia não, né? Mas a palavra querubim significa aqueles que ardem em chama. Você só vai queimar por Jesus quando você manter os seus olhos fixos nele. Quando você começar a olhar para as luzes, quando você começar a olhar para o pastor que é modinha, quando você começar a olhar para a canção, quando você começar a olhar para o ministério de louvor que canta música americanizada, você vai deixar de queimar e você vai ser destronado, cara. Quantas das vezes a gente sai de uma igreja simples e vai para uma igreja que tem muitas luzes só por causa das luzes? E quantas das vezes a gente sai de uma igreja que tem muitas luzes e vai para uma igreja simples só para ter oportunidade de querer crescer? Quantas das vezes o nosso coração não está afirmado em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé? Desculpa, mas eu não tenho uma palavra para te agradar hoje. Jesus tem queimado isso no meu coração. Eu tenho que te dizer, você precisa amar mais a Jesus, porque Ele está voltando. Né, Igor? Cara, se a gente fala Jesus está voltando e você não sorri, significa que você não tem amor por Ele, porque o noivo está vindo, cara. Só que a igreja aprendeu a ter medo do arrebatamento. Jesus vai voltar, eu vou ficar não, cara, Jesus vai voltar, Maranata, eu vou embora. Aleluia! Sabe qual deveria ser o cântico da igreja? Maranata, hora vem, Maranata. E eu não quero saber da minha vitória com sabor de mel. Eu quero saber do meu Jesus, do meu amado, vindo me buscar para sempre. E não tem mais choro, não tem mais dor. E as lágrimas dos meus olhos, Ele vai secar, cara. Eu não vou ter que acordar cedo para trabalhar, cara. Eu não vou ter que pagar a conta, porque o meu amado vem me buscar, cara. Cara, é isso. Maranata, cara. Ele tá vindo. Jesus, nós amamos você, Jesus. Não quero mais pregar, Você pode ficar em pé, cara.